Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando agora mais um episódio de nosso estudo semanal sobre o Livro dos Médiuns. Sejam muito bem-vindos. Ainda estamos estudando a primeira parte da obra, essa parte que nos apresenta as noções preliminares sobre a mediunidade, sobre a comunhão, o contato entre os dois planos da existência, o plano material e o plano extracorpóreo. Iniciaremos hoje o segundo capítulo desta primeira parte, o capítulo que tem o título Do Maravilhoso e do Sobrenatural. Interessante notarmos que este capítulo 2 começa aqui no item 7 e se estende até o item 17. Ele começa no item 7, dando sequência ao capítulo 1. É interessante essa numeração colocada por Allan Kardec, observemos essa numeração, porque ela nos dá a ideia do aspecto de continuidade da obra. É interessante ao estudante do Livro dos Médiuns, portanto, que para chegar ao item 7 ele tenha passado pelos 6 primeiros, pois Kardec coloca ali, apresenta diversas ideias lógicas concatenadas, das quais é preciso estar ciente ao começar o segundo capítulo. Então, aqui nesse aspecto da numeração, Kardec nos apresenta o sentido de continuação da obra, de continuação de ideias, para que a gente possa continuar a conquistar o conhecimento sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas. Bem, então rememoremos, o capítulo anterior apresentou provas filosóficas, racionais, lógicas, muito bem concatenadas sobre a existência do espírito e sua influência, sua relação, sua capacidade de se comunicar com o plano material. Agora, nós seguimos desvendando a lógica da criação, a lógica do universo como um todo, a lógica da existência de dois planos da vida que são dois planos concomitantes, dois planos que se completam, dois planos que convivem e se relacionam. E com isso, nós vamos, nesse capítulo 2, continuar desconstruindo o medo e os preconceitos sobre o invisível, sobre os espíritos, para que possamos assim conquistar, erigir a compreensão das leis naturais, uma compreensão mais ampla, mais profunda a respeito das leis naturais. Então, quando Kardec coloca esse título no capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural, ele já está nos preparando para essa realidade. Vamos desconstruir o medo a respeito dos espíritos e do contato deles com o plano material. Vamos desconstruir também os nossos preconceitos ao ler essas passagens. Muito bem, então, sendo dessa forma, vamos a elas, né? Vamos ao estudo, item 7. Allan Kardec vai começar esse item dizendo que se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fossem produto de um sistema, e quando Kardec fala aqui a respeito de um sistema, ele está se referindo àquelas construções que são feitas por uma somente, um homem pensando a respeito de um sistema, né, de uma explicação para um certo tipo de fenômenos. E aqui já cabe para a gente um comentário introdutório, um comentário que relaciona essa frase de Kardec com o próprio Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que, por sua natureza, é uma obra de filosofia espiritualista. E uma das principais diferenças entre a filosofia espiritualista e uma filosofia terrena é que a filosofia terrena normalmente é uma filosofia que nasce de uma somente. Filosofia cartesiana, por exemplo, é a filosofia de René Descartes. A filosofia platônica é a filosofia de Platão. Então, cada pensador desenvolve o seu sistema e tem nisso a apresentação do seu sistema filosófico. A doutrina dos espíritos é uma filosofia espiritualista que nasce da informação dada por diversos espíritos e que tem a contribuição de um espírito encarnado de grande capacidade, que é o codificador, Allan Kardec. Então, essa é uma das principais diferenças e por isso Kardec está colocando aqui.
A crença nos espíritos e nas suas manifestações, se fossem produto de um sistema, de uma só mente, de uma filosofia desse tipo, poderia merecer suspeita. Ela poderia ser falsa. Assim, e por que isso? Não é desmerecendo nenhum grande filósofo ou sistemas de filosofia terrena, não, não é isso. É porque o ser humano é falho, é imperfeito. Então, levando-se em consideração a própria imperfeição humana, poderíamos dizer que se essa crença em espíritos e nas suas manifestações fossem produto de um só, da mente de um só homem, ela poderia conter equívocos e, portanto, estar errada, né? Bem, acontece que Kardec apresenta na sequência um argumento. Ele vai dizer: olha, a gente se depara com essa crença tanto em povos antigos como nos povos modernos e nos livros sagrados de todas as religiões conhecidas. Tem aqui um argumento sobre a antiguidade dessa crença nos espíritos e nas suas manifestações e também da maioria dos povos que apresentam essa crença, né? A grande maioria das pessoas. Então, aí os críticos vão responder a esse argumento, ele antecipa a resposta, né? Por que isso acontece, diria Kardec? E os críticos responderiam: os homens sempre tiveram gosto pelo maravilhoso. E Kardec perguntaria: mas o que você entende por maravilhoso? Por maravilhoso eu entendo aquilo que é sobrenatural. Então, notemos aqui o andar, né? O caminhar do texto. Maravilhoso é igual a sobrenatural, sobrenatural é igual àquilo que é contrário às leis da natureza. Então, por isso o capítulo tem esse título, né? Do maravilhoso e do sobrenatural. E é justamente contra essa ideia que Kardec escreve todo esse capítulo. Contra a ideia de que os espíritos e as suas manifestações são algo maravilhoso ou sobrenatural. Não, não são. Aqui começa o grande combate de Allan Kardec com a argumentação poderosa, né? Lógica, racional, para que a gente entenda que isso não é maravilhoso nem sobrenatural. Então, Kardec está mostrando para a gente aqui que sobrenatural e maravilhoso são nomes que se dão a coisas que ainda não compreendemos. Dizemos que é sobrenatural, que é maravilhoso, apenas aquilo que a gente não conhece. O grande movimento aqui, então, é por aquisição de conhecimento a respeito dos espíritos e suas manifestações. A partir do momento que a gente conhece, aquilo deixa de ser maravilhoso, aquilo deixa de ser sobrenatural. Pois estará dentro do âmbito do conhecimento. Kardec contra-argumenta a essas respostas, né? Por que sempre estiveram essas crenças em todos os povos? Porque o homem gosta do maravilhoso, porque ele gosta do sobrenatural e ele imagina essas coisas que são contrárias à lei da natureza, às leis da natureza. Então Kardec contra-argumenta dizendo: então isso significa que a gente já é capaz, que a ciência já é capaz, ou que vocês sábios são capazes de marcar limite para o poder de Deus, né? Limitar o poder de Deus, as leis que conhecemos é um grande absurdo, não é? Já aprendemos isso com a própria história humana. Temos visto que a cada dia, principalmente nos últimos tempos, últimas décadas, né, o homem tem se deparado com cada vez maiores, com cada vez, perdão, mais informações sobre o universo, sobre o mundo, sobre si mesmo, mostrando que ainda ignoramos muitas coisas, né? Então, a gente não pode pôr limite no poder de Deus, porque o nosso próprio conhecimento é limitado. Kardec então pede prova que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias à lei da natureza, repetindo o movimento final do texto anterior, né? Do capítulo anterior, no qual ele dizia que os cientistas então provem pela ciência a inexistência dos espíritos, a inexistência de suas comunicações, de suas manifestações. Aqui o mesmo movimento. Então, nos pedem prova de que é natural, eu peço prova de que é sobrenatural. E aí a gente tem um grande impasse, porque as leis da ciência não podem provar nenhuma coisa nem outra. É por isso que a gente desenvolve a doutrina espírita e por isso que Kardec pede acompanhai a doutrina espírita. E aí ele vai terminar dizendo que a doutrina espírita resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Citando, enfim, a filosofia, né, relacionando a questão aqui
dos sistemas com a filosofia, né? A doutrina espírita mostra uma cadeia de elos que estão ligados, mostra coerentemente essas relações entre os dois planos da vida. Então, parágrafo, depois da apresentação aqui, né, do tema, da apresentação dos principais argumentos, Allan Kardec escreve o segundo parágrafo e continua a desenvolver as ideias. Ele diz simplesmente o seguinte: o pensamento é um dos atributos do espírito. Pronto. Possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria e de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, por consequência, de nos transmitir seus pensamentos, resulta se assim nos podemos exprimir da constituição fisiológica que lhes é própria. Então, a explicação vem aqui de forma rápida, de forma simples. Kardec simplesmente diz o seguinte: o pensamento é próprio do espírito. Já vimos isso no capítulo anterior, né? Enquanto encarnados, pensamos. Desencarnados, continuamos a pensar. Mais tarde virá a explicação mais detalhada, né? Virá um tratamento mais apurado dessa questão. Mas Kardec faz aqui de forma simples, porque até ela já foi introduzida a ideia aqui dessa, entre aspas, fisiologia do espírito. O que é a fisiologia do espírito, né? É a composição do espírito no plano espiritual. Ele não tem um corpo, mas ele tem o perispírito. E é através do perispírito que ele poderá se comunicar conosco. Essa ideia já foi introduzida no no capítulo anterior. E aqui Kardec só retoma para poder nos lembrar e para poder reconstruir isso mais para frente nos pormenores, nos detalhes, né? Então, esse segundo parágrafo, esse item 7, reconduz a nossa mente, o nosso pensamento ao terreno de uma realidade fixa, né? De uma realidade que impõe um ponto de parada aos transvios da imaginação, por exemplo, aos limites do medo, aos obstáculos do preconceito. Então a nossa imaginação deixa de criar coisas sobrenaturais, a gente passa a conhecer e aí a gente passa a entender que não, que aqueles fatos que eram considerados miraculosos, sobrenaturais, são na verdade efeitos naturais. Efeitos naturais, portanto, não há medos, não há superstições, porque teríamos aqui coisas inexplicadas. Nada disso. Nós temos uma doutrina coerente, uma ciência espírita, explicando tudo aquilo que a gente precisa saber a respeito das comunicações entre os homens e os espíritos, né? Entre encarnados e desencarnados. Tanto que Kardec vai dizer aqui que não existe nada de sobrenatural nesse fato, nem de maravilhoso. Vamos em frente, vamos para o item 8 desse segundo capítulo. Aqui Allan Kardec começa apresentando outra objeção. Notemos, né, que Kardec apresenta uma ideia, depois ele apresenta uma objeção. A objeção sempre é a ideia de pessoas que não gostam da doutrina espírita, que não entendem a doutrina espírita, ou aqueles que negam apenas por negar, né? Como Kardec já escreveu e volta a escrever aqui. Aqueles que negam simplesmente por negar, sem base alguma. Os incrédulos por negação, né? Então, é com esses que Allan Kardec conversa e com alguns pseudocientistas, com pessoas que têm ali as suas mentes fechadas, preconceituosas para a ideia da espiritualidade. Então, vamos lá. Objetarão, entretanto, objetarão. Dirão o seguinte a nós espíritas, né? Vocês admitem que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem um ponto de apoio. Isso é uma derrogação da lei da gravidade, não é? Ou seja, né, a derrogação de uma lei física seria algo sobrenatural. É esse o argumento aqui. A partir do momento que um espírito rompe com a lei da física, com a lei da gravidade, né, com uma das leis da física, que é a lei da gravidade, ele estaria produzindo um efeito sobrenatural. É esse o argumento que está por aqui, né? Kardec vai continuar a trabalhar a ideia. Isso é uma derrogação da lei da gravidade? De certa forma, Kardec diz sim, né, constitui uma derrogação da lei da gravidade. Mas da lei da gravidade
conhecida. Allan Kardec era um espírito, meus amigos, de uma visão de futuro e de uma visão clínica sobre a humanidade como pouquíssimos tiveram aqui na Terra. Allan Kardec, já na sua época, tinha consciência de que o conhecimento humano é limitado e que ele se constrói através das eras, através dos tempos, que não sabemos tudo sobre todas as coisas, que certas coisas tomamos como fixas e que depois temos que desmontar toda a ideia e refazer a nossa visão sobre a vida. Isso é uma coisa espetacular no codificador, né? Ele diz ali: sim, é uma derrogação da lei da gravidade, mas da lei da gravidade tal qual a conhecemos. E ele não está dizendo absurdo nenhum, porque existem diferenças entre a teoria da gravidade de Newton, por exemplo, né? Então, veja só, a teoria da gravidade de Newton, entre outras coisas, fala sobre a força de atração entre massas, mas não explica os efeitos da relatividade. Quem vai explicar os efeitos da relatividade é Albert Einstein depois, falando de novo sobre a lei da gravidade, agora incluindo ali a curvatura do espaço-tempo. Entretanto, Einstein não se integra com mecânica quântica, né? A física de Einstein não chegou à mecânica quântica. Hoje nós temos teorias emergentes, teorias quânticas novas, que vão tomar a gravidade como um fenômeno emergente ou quântico. Ok, ainda teorias especulativas, né? Muitas delas, mas estão aí para serem comprovadas. Veja, a própria teoria da gravidade, a própria lei da gravidade precisou não, né? Recebeu avanços da inteligência humana no decorrer dos tempos. Então, o que Kardec está escrevendo aqui não é nenhum absurdo ao falar sobre a lei da gravidade conhecida. A lei da gravidade tal qual a gente conhece, né? Mas a gente já conhece tudo na natureza? A natureza já disse sua última palavra ao homem? Não. Ainda hoje não disse, né? Hoje, cada vez mais a gente tem essa consciência de que não disse, né? Então, para exemplificar o que ele está dizendo, Kardec apresenta dois exemplos, né? O primeiro ele fala sobre certos gases que fariam uma máquina pesada carregar muitos homens. Aqui, por exemplo, as máquinas a vapor, né? É, então, ali, essa ação de gases, que são elementos invisíveis, que é, trariam esse efeito. E Kardec escreve que aos olhos do vulgo, aos olhos de uma pessoa ignorante, né, isso poderia parecer algo maravilhoso ou diabólico. Cita outro exemplo, o exemplo do telegrama, quem diria, né? A, Kardec escreve isso em 1862, né, que há um século, uma pessoa diria que alguém transmitiria um telegrama a 500 léguas de distância e receberia a resposta alguns minutos depois. Quem diria isso há um século atrás, né? E aqui Kardec coloca uma frase, meus amigos, que fica até engraçada, né? Ele diz assim: se a pessoa fizesse isso há um século atrás, todo mundo iria crer ter ele o diabo às suas ordens, pois que naquela época só ao diabo era possível andar tão depressa. Engraçada até a frase, né? Porque a pessoa prefere atribuir ao diabo do que à ciência, ao conhecimento humano, prefere atribuir ao sobrenatural do que a uma possibilidade de conhecimento. É isso que Kardec está dizendo aqui de um modo até meio engraçado, né? E depois ele vai apresentar a última, a última, o seu último argumento aqui no parágrafo, dizendo então que, ora, qual seria o impeditivo para que um fluido desconhecido pudesse ter essa propriedade, né, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Então, ele está dizendo, olha, tem um fluido. Pode ser que um fluido, né, faça às vezes do gás, faça às vezes de um elemento que possa permitir que um espírito levite uma mesa. É assim como o hidrogênio levita um balão. E aí ele faz uma ressalva no final desse texto. Ele vai dizer isso é apenas uma comparação para mostrar que o fato não é fisicamente impossível. Nem mesmo a lei da física pode negar que é possível que um objeto seja suspenso
pela ação de um fluido, pela ação de um gás, pela ação, né, de uma descoberta humana, ou por uma lei da natureza ainda desconhecida. Então, a física não vai provar que isso é impossível. Mas isso é apenas uma comparação, não é uma assimilação. Ele dedica o parágrafo 2 para dizer que isso não é uma assimilação, é apenas uma comparação. E aqui vai ficar para a gente agora o exercício de fazermos uma diferença aqui entre assimilação e comparação, né? Quando a gente compara duas coisas, falando em termos, principalmente em termos científicos, quando a gente compara duas coisas, nós estamos analisando semelhanças e diferenças entre essas duas coisas, entre os dois fenômenos, como Kardec exemplificou aqui. Eu coloco gás hidrogênio num balão e ele é suspenso. A comparação é a seguinte: eu coloco a ação de um certo fluido que o espírito manipula sobre uma mesa e ela levita. É uma comparação. Tá? Não é uma assimilação. Assimilação seria um processo de integrar novas informações dentro de uma estrutura já existente. Por exemplo, colocar os fluidos que o espírito manipula dentro das regras da física terrena, da física dos corpos, da matéria pesada, da matéria densa. Isso não dá para fazer, diz Kardec. Por isso, foi justamente nessa tentativa de se fazer assimilação que os sábios se transviaram. Né? É impossível, não conseguimos medir esses fluidos espirituais. Não há instrumentos na matéria que possam captá-los, que sejam suficientemente sensíveis a eles. Então aí os físicos tomam isso como algo sobrenatural, porque não conseguem ver, porque não conseguem medir. Então aqui o erro, né, apontado por Kardec. É uma comparação, não é uma assimilação. A ciência da matéria cuida das coisas corpóreas, a doutrina espírita, enquanto ciência, através aqui do livro dos médiuns, cuida das coisas do espírito. Cada um dentro das suas, dentro do seu objeto de estudo. Bom, então encerramos aqui esse item 8 e o estudo de hoje com esse pequenininho, esse parágrafo pequenininho aqui, o terceiro parágrafo em que Kardec escreve: em suma, o fato está aí. Não há quem haverá negação, não há perdão. Nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar, né? Para nós não há coisa alguma sobrenatural. É tudo que por agora podemos dizer. Então Kardec encerra com uma frase forte, né? Com uma constatação forte. O fato está aí, a mesa levita. Kardec encerra com essa constatação. O fato está aí, a mesa levita. E não há quem possa negar o fato, porque, né, a negação não significa prova de que ele não existe. Ele está lá, a gente observa. E vamos parar por aqui, né? Porque a gente precisa continuar estudando de forma meticulosa esses argumentos, essas objeções, para continuarmos construindo aquilo que nos interessa, né? E até aqui, o item ressaltou que a existência do espírito é tão natural depois quanto era antes da morte. Que não existem anomalias na ordem das coisas. Pelo contrário, há um intercâmbio constante entre os dois mundos, o mundo extracorpóreo e o mundo corpóreo. O item está reforçando a ideia de que a intervenção de inteligências ocultas é apenas o uso de uma força da natureza, cujas leis não compreendemos em sua totalidade. Então, estamos combatendo superstição, medo, preconceitos, e estamos desenvolvendo uma nova compreensão sobre nós mesmos, né, enquanto estudamos o livro dos médiuns. Ora, se concordamos com os argumentos de Kardec até agora, nós vamos tirar daqui consequências para as nossas vidas. Saúde não é mais apenas do corpo, né? É equilíbrio entre espírito e corpo, entre dois princípios, princípio espiritual, princípio material. Então, quando a gente realmente compreender que o espírito pré-existe e depois sobrevive ao corpo,
A gente vai passar a encarar a nossa vida de forma diferente. As crises atuais, as transições coletivas, que hoje nós vemos como soberbos obstáculos, né? Obstáculos imensos, serão vistos por nós como processos naturais da evolução, do progresso, do reajuste moral, individual e coletivo da humanidade. Não mais sofreremos o desespero do luto. Nos limitaremos à saudade do ente que se foi para o plano espiritual da vida, mas não consideraremos a ida dele para lá uma perda, apenas uma separação momentânea. Então, consideremos essas coisas para as nossas vidas e consideremos, amigos, que Deus não faz milagres para testar seu poder. Deus não age com o sobrenatural nem com o maravilhoso. Deus atesta seu poder através da harmonia imutável de suas leis. Quão maravilhoso é percebermos isso na natureza, né? Aqui o livro dos médiuns vai tirando o maravilhoso do imaginário popular, vai fazendo com que ele desapareça para dar lugar ao estudo sério, a uma fé concisa, raciocinada, poderosa, que levará o homem, todos nós, a humanidade, a estados superiores de existência, mesmo enquanto encarnados. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um fraterno abraço a todos, um agradecimento pela companhia e mais um estudo. E como sempre, eu deixo os votos de muita paz a todos. Até o nosso próximo encontro.